Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você. Ainda, veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse e também as minhas primeiras impressões nada sérias sobre o drama. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Amor como a Galáxia. Então vamos ao review do drama Amor como a Galáxia, estrelas que eles merecem. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E vamos falar aí desse drama maravilhoso, já vou adiantar que é maravilhoso. Eu vou estar aqui elogiando muito esse drama, então já estejam preparados para muitos elogios. O drama é estrelado pelo nosso maravilhoso Lei. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre toda a carreira dele, um vídeo muito bom. E pela nossa pimentinha maravilhosa Zhao Luzi, que eu amo muito, sempre gostei muito dela. Os dois são muito jovens, mas já são bem experientes e estão se tornando cada vez melhor. Mas vamos lá analisar este drama ponto a ponto. Vamos começar falando das partes técnicas, como sempre, os cenários e os figurinos, que realmente são muito bonitos, muito funcionais para a história, para o drama. Os cenários são todos muito bem realistas, você se sente transportado mesmo para aquela época. É tudo muito sóbrio, até muito assim cinzento, não é uma paleta de cores bem colorida, viva, não, pelo contrário. E toda a construção das mansões, das cidades, estão realmente muito bem feitos. Destaque especial para o Festival das Lanternas, que realmente ficou muito bonita. A beleza da cidade à noite. Eu acho que é a cena mais bonita visualmente falando. Os figurinos são interessantes porque não são roupas muito chamativas. Até no drama eles comentam que ele é um novo imperador e que ele tá pregando a frugalidade. Ele tá pregando um gasto moderado das coisas. Isso é muito representativo na roupa, mesmo das pessoas nobres, da imperatriz, do imperador, da consorte, das princesas. São roupas bonitas, mas nada muito chamativo, não com tantas joias. Tanto que tem uma cena que mostra que a princesa se veste um pouco mais chamativa e ela já acaba tomando uma bronca do pai. É até estranho quando a Titi aparece pela primeira vez também, porque ela tá toda cheia de joia, toda chamativa. Então, são roupas bonitas nos pequenos detalhes, nos bordados, nas camadas, naquele acessório que eles sempre mantêm pendurados. A gente até escuta o barulhinho o tempo todo daquilo. São pingentes muito bonitos que eles usam. Destaque para as armaduras. A armadura do general, dos homens de preto, claro, muito bonitas. A armadura da mãe, da Nhau Nhau, me chama muita atenção também. Toda vermelha, muito bonita. Eu acho que dos figurinos, o que eu mais gosto são das roupas do imperador. Ele realmente é um imperador, ele tá chiquérésimo. Gosto também dos cabelos. Mesma coisa, não tem tantos acessórios. Querem demonstrar uma humildade, uma simplicidade, uma beleza nos pequenos detalhes. Quanto aos efeitos especiais, tem alguns que são realmente muito bem feitos. Você vê os bastidores, é tudo tela verde, por exemplo, essa cena que eles estão montando a cavalo. Praticamente todo o cenário foi feito em computação gráfica. Tem cenas em que você percebe um pouco mais o chroma key, que não tá tão bem iluminado, editado como essa cena aqui do general. Mas é uma coisa que acontece, tudo bem. Acho que de forma geral o que se destaca são os efeitos na hora da luta, as flechas, as explosões, a guerra. É toda muito bem filmada, realmente ficou muito bem feito também a cena. Ele salva ela do fogo, muito efeito de fumaça. Então, de efeitos especiais, eu acho que o drama faz um trabalho muito bom nesse quesito. Só uma pequena falhazinha ali e aqui, mas
nada demais. Realmente, de forma geral, tá perfeito. Quanto às músicas, a Host eu gosto, tem particularmente essa música aqui que toca em algumas cenas. Eu gosto muito dessa música. Acho que o drama tem umas músicas de fundo para algumas cenas muito boas. Também gosto quando a Nhau Nhau, nossa protagonista, toca a flauta. Acho que dentro da história são os momentos em que a música ganha mais beleza, mais significado. Então não acho que a Host seja um ponto forte desse drama, mas também não é um ponto fraco. Tá ok, bem funcional para a história. Vamos falar agora dos personagens. Esse drama tem muitos personagens. Eu não vou falar de todos. Vou falar de alguns que eu acho que merecem algum destaque ou que eu queira comentar alguma coisa, senão esse vídeo não termina nunca. Mas vamos lá, falando dos menos importantes para os mais importantes. Vou começar falando da Tia Ma, que tem uma importância lá no começo da história, depois realmente ela é eliminada, resolvida e não aparece mais. Que é uma personagem importante para a construção de como a Nhau Nhau foi praticamente abandonada ali nos seus primeiros anos de vida da sua criação. Uma pessoa que só olha para bens materiais. E que acaba tendo um final merecido, né? Bom que a gente se livrou logo desse traste. Mas a atriz fez um excelente trabalho, apareceu pouco ali, mas criou impacto. E é só a personagem também impactando o personagem da avó. Gente, que atriz maravilhosa. Se tem uma coisa que esse drama tem de bom, é o cast, o elenco mais velho. Eu acho que, por eles funcionarem muito bem, é que o drama ganha em atuação, ganha em dramaticidade. Todos esses atores realmente são atores muito bons. A madame e a avó, má engraçada, interesseira, boba. Quando ela vai falar com o Limbuí, é muito legal, que ela dá uma empurrada. Aquela senhora que já tá numa idade que ela já perdeu totalmente o filtro, a noção, realmente ela é muito legal dentro da história. E que o personagem é um personagem complexo. Ela tem atitudes que não são muito boas, ela tem os dois lados, ela tem os seus defeitos e suas qualidades bem explícitos. Ela realmente é uma boa mãe, ela realmente cuidou dos filhos sozinha, mas ela também é, sim, materialista. Ela maltrata as noras, só no fim que ela vai aprender com a vida, realmente ficar do lado da nora, né? Mas realmente foi um personagem que se destacou muito, gostei muito do trabalho dela. Assim como o trabalho maravilhoso também aqui do ator que faz o pai. Que pessoa maravilhosa, né, gente? Tem que falar dele. Ele é um fofo, que pai fofo. É tão engraçado como ele tenta equilibrar ali, respeitar a esposa ao mesmo tempo, proteger a filha, como ele realmente ama a família dele, como ele realmente também é um general fiel à nação, fiel ao imperador, um homem muito bom que se torna uma base importante para a protagonista. É nele que ela tem algum apoio. É a primeira pessoa na vida dela que a trata com amor, com carinho. Por isso ela é muito ligada e gosta muito do pai, porque ele dá essa abertura para ela. Ele é o poder moderador ali dentro da casa, sempre moderando os conflitos. Ele gosta muito da esposa, ele gosta muito dos filhos, então ele tá sempre ali tentando equilibrar a balança para ver se ele consegue que a casa tenha uma certa paz, um certo equilíbrio. E ele consegue fazer isso sem enfrentar de forma grosseira a esposa. Até porque ele tem um pouco de medo dela, né? Então já vamos falar um pouco aqui dela, da mãe.
por um assunto muito polêmico. A general no exército e em casa também, né? Nossa. É uma personagem que muitas pessoas têm uma relação de amor e ódio. Eu me incluo nisso. Uma personagem que a gente gosta, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente tem muita raiva dela. Mas o que eu acho que essa personagem nos ensina, e que o drama de forma geral tá mostrando, isso é muito legal, é que as pessoas não vêm com um manual de como ser bom pai, boa mãe, bom filho, boa filha. As pessoas aprendem isso com o tempo e com a convivência. Hoje é muito difícil isso, as pessoas acham que as outras pessoas têm que ser perfeitas o tempo todo, não pode cometer um erro, não pode ser grosseiro com o outro. Ela é uma pessoa tentando ser uma boa mãe, mas ela não sabe como, ela sempre foi uma general, então ela tem todas aquelas regras, aquelas coisas bem restritas, está acostumada a ter filhos homens, a lidar com filhos homens. Para ela é muito difícil aplicar isso a uma pessoa rebelde e a uma menina com qual ela nunca teve contato e que ela não tem experiência nenhuma de criar uma filha. Mesmo a protagonista, ela também tem problemas de relacionamento. O drama todo é sobre como ela tem dificuldade de se relacionar com tudo, com os outros, com a família, com os namorados. E isso é legal, ver que as pessoas não nascem prontas, elas não sabem tudo. É um processo, é uma aprendizagem, é uma tentativa entre acerto e erro. E eu vejo muito na mãe da protagonista essa questão da tentativa. Ela tenta uma tática, não dá certo, ela tenta outra, talvez não dê certo. Então eu não odeio a personagem, eu odeio algumas atitudes que ela toma, mas eu compreendo o porquê dela fazer isso. E assim como a madame, a sogra, ela também aprende com a vida, né? As lições da vida, a filha virando as costas pra ela. Quando a filha vai se trancar com a imperatriz, realmente é um golpe muito duro pra ela. É aquele castigo que ela mereceu, mas com certeza é dolorido de ver uma mãe passando por aquilo. E é isso, ela vai aprender com a vida, com os acontecimentos. Não tinha como ela entender ou compreender os sentimentos dela de forma diferente. Assim como a própria protagonista vai aprendendo com o tempo o que ela ama, o que ela deixa de amar, quem ela gosta, quem ela não gosta. Então o drama é bem verdadeiro nesse aspecto de como o próprio fato de você compreender seus sentimentos é um processo, leva um tempo, é uma aprendizagem. E a atriz, nossa, maravilhosa, excelente, só elogios pra ela. Incrível. Diferente, por exemplo, da Imperatriz, que além de ser uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente, ser uma pessoa mais calma, mais carinhosa, que tem grande experiência em ser mãe, em lidar com filhos, com filhas. Ela criou filhos dela, filhos dos outros, como o Limbuí, o protagonista. Então ela é uma pessoa que se dedica à educação dos jovens. O que pode até não dar certo, como por exemplo, ela educou a princesa filha dela, que é um insuportável. Aí você vê, isso é legal. Tanto a que foi criada por ela, que é uma pessoa calma, legal, é insuportável, como a que foi criada pela consorte, que é uma pessoa mais difícil, mais braba, com mais personalidade, também é insuportável. Assim. Então a gente tem a Imperatriz, que já tem mais experiência e acaba se tornando uma mãe, uma figura materna pra nossa protagonista. E era uma figura da qual ela precisava. E na família imperial cumpre o mesmo papel do pai da Nao Niao, que é ali a moderação, a flexibilidade, o carinho, a calma, porque a consorte já é totalmente o inverso, uma pessoa com muita personalidade, bem mais dura. A própria Imperatriz fala que ela realmente adora a personalidade da consorte. É muito mais fácil achar mais interessante uma pessoa como a consorte que realmente chega chegando. Eu acho tão legal que quando elas estão falando, tanto a Imperatriz ou a consorte, o imperador nem fala nada, ele só fica rindo ali no canto, deixa as mulheres resolver. Já que nós estamos falando aqui dos três, vamos falar aí dessa relação. Gostei muito que o drama retratou uma boa relação entre três pessoas. Realmente eles funcionam como uma família. Por mais que tenha a situação da Imperatriz não se sentir tão amada, ela nunca foi tratada com desrespeito. Ele realmente não amava ela como ele amava a sua namorada de infância, mas ele tinha um grande carinho, um grande amor por ela sim. Acho legal retratar isso, que a maioria dos dramas sempre gosta de tratar aquilo ali como briga, confusão. Até porque dá mais ibope, né, gente? Briga é mais pop. Mas realmente era uma relação que funcionava. Se não funcionasse, não existiria por tantos anos, por tantas épocas na China e em outros países. Eu sei que nós não vemos isso com bons olhos, mas são coisas de outra cultura. E tinha um motivo para existir. O rei, o imperador, realmente precisava
ter vários descendentes. Era muito perigoso deixar um império sem ter um herdeiro. O que acontecia muito no ocidente era que você tinha um casamento monogâmico, o rei casava com a rainha e tinha um monte de amantes e um monte de filhos bastardos. Aqui eu acho mais correto, pelo menos essas mulheres têm uma posição oficial, elas têm salário, um rei precisa ter um herdeiro, não só um rei, Um lorde, um conde, um duque, um general. é muito importante a continuidade da família. O chinês dá muita importância para isso. Precisava ter muitos filhos, porque era muito difícil uma pessoa sobreviver naquela época. As pessoas morriam muito fácil, a medicina era pouco avançada. Por isso que você tinha esses tipos de casamentos. E eu gostei que mostrou aqui uma relação que funcionava. Quando a imperatriz meio que rompe com o imperador, não é por uma questão da relação não funcionar. Ela joga isso meio que para obrigar ele. Você vê que ela vai tentando. Quando ela não consegue, ela joga isso para obrigar ele a tirar o filho dela de príncipe herdeiro. Era isso que ela tava buscando ali. Tanto que o imperador fala na cena, você vai realmente me forçar? Ela faz tudo aquilo ali pra forçar ele. 你非要逼朕吗？ O príncipe herdeiro é um amor de pessoa, mas ele não serve para ser um imperador. A maneira que ele é e que ele lida com as coisas colocaria o império em risco. Como Lin Wei fala, se ele quisesse, ele mesmo poderia tomar o trono. Se fosse qualquer outro general um pouco menos leal, já tinha tomado o império. Aqui no caso, ela tem que se colocar contra o filho e colocar meio que o marido na parede realmente para tirar o próprio filho de uma função que ela sabe que ele não tem condições de fazer. Isso mostra que ela é uma pessoa muito consciente, muito inteligente, e que coloca as coisas certas como prioridade. E ela faz isso pelo bem da nação. Eu acho legal que tanto a imperatriz, a consorte, o imperador, a protagonista, os pais dela estão sempre colocando a nação em um bem geral acima de tudo. A história é muito sobre isso também. E pra nossa protagonista, realmente ela vira uma mãezona. A relação das duas é linda. A imperatriz é uma fofa, eu adoro ela. Realmente é uma personagem que se destacou pra mim. Pode parecer, na aparência, que ela é fraca. Não, ela é delicada, ela é boa, é diferente, mas ela é extremamente forte. Porque hoje tem aquela ideia de que pra ser uma mulher forte tem que ser só tipo a consorte, barraqueira, ou então que luta, aquela mulher agressiva. Não, a pessoa pode ser calma, tranquila, educada, carinhosa, feminina, bondosa e ainda assim ser uma mulher extremamente forte, decidida, correta, como é a imperatriz. Tanto que ela consegue passar muita força e muita sabedoria pra protagonista. A consorte é o contrário, já é aquela força da pessoa atrevida, mais parecida inclusive com a protagonista. Eu realmente também gosto muito da personagem. Eu prefiro a imperatriz, mas é lógico que a consorte é muito mais chamativa, é muito mais legal. Mais divertida e, como eu disse, mais barraqueira mesmo, né? A bicha é poderosa, a bicha tem presença realmente. Ela manda ver nas cenas e quando ela chega na cena é muito bom. Ela arrasa e ao mesmo tempo ela é muito carinhosa com quem merece o carinho dela. E também fala o que tem que falar na cara, né? Aquela pessoa sem filtro, fala o que tá pensando. Olho por olho, dente por dente. Adoro quando ela chuta o imperador, fecha a porta na cara dele. E gosto muito da conversa que ela tem com o Lin Bui, que ela é uma pessoa que deve muito à família dele, e ela gosta muito dele. E ao mesmo tempo, quando ela educa as filhas, as próprias filhas, ela sabe que a filha dela é uma peste, ela sabe que a outra princesa é uma peste, então ela coloca elas no lugar delas. E o que eu mais gosto dela é que ela tinha uma inimizade ali com a mãe do Lin Bui. E a inimizade de juventude, como acontece com a Niao Niao e as outras meninas, e após ela ver realmente a situação que aquela mulher passou, ela teve empatia, teve carinho por essa pessoa. A mãe do Lin Bui, ela se torna uma mulher louca, inclusive a atriz arrasou. Mas que na sua juventude, ela era igualzinha aquelas metidinhas toda que a gente vê da história. Mas a vida foi tão dura com ela que ela se torna aquela mulher louca. E acaba trazendo para si a empatia de outras pessoas, como a da consorte, do homem que sempre amou ela, mas ela não escolheu ele para casar, do filho, que é o sobrinho. Ele então deve muito a ela, porque ela que salvou a vida dele. Ele realmente a vê como uma mãe pra ele. A personagem que eu acho que tem uma situação muito parecida com ela é essa aqui, que você vê que ela começa com uma menina extremamente metida, arrogante, mas que a vida foi tão dura com ela, também perde a família toda, sobra ela e o irmão, né? Então ela se torna outra pessoa, ela aprendeu com a vida ensinou. Muito forte a cena dela se vingando daquele marido príncipe abusivo. Nossa, ver ele sendo decapitado é lindo. Não tem como a gente exigir perfeição das pessoas. As pessoas têm defeitos e qualidades, como a própria mãe do Lin Bui, como a própria consorte, foram aprendendo com a vida, se tornando melhor. E pessoas que não, como essa princesa aqui, como essa outra menina aqui. Nojenta.
Como a própria essa aqui, que no final brota como uma grande vilã e que quer se vingar da protagonista, porque em vez de aprender com a situação da vida, não, ela quis se vingar de pessoas que não tem culpa que o marido dela fez merda, né? Tem gente que não evolui não, tem gente que regride. Mas tem gente que realmente tem mais senso, tem mais sabedoria e vai aprendendo com a vida e vai mudando. Falar um pouco do Imperador. Não vou falar muito dele, porque, gente, eu vou fazer um vídeo só dele, porque ele merece. Vocês não acham? Com certeza ele merece um vídeo só dele. É nóis. Só vou falar que realmente o ator roubou a cena em muitos aspectos. Ele é o cara, e o amor que ele tem pelo Linguinha é uma coisa bem de paizão mesmo, ele realmente adora aquele menino. E ele parece a gente dentro da história, né? Super shippando o casal, ele quer juntar os dois de todo jeito, tá lá torcendo. Imperador Pop, adorei ele. Realmente ele é uma figuraça. Voltando aqui pra família da Nhau Nhau, vou falar de forma geral ali dos irmãos dela. Tem a prima. Personagens muito bons que não são muito bem desenvolvidos dentro da história. Eu achei que ia aparecer pelo menos mais da relação do irmão dela com a Titi, que é uma personagem que eu amo, maravilhosa. Inclusive a avó dela também arrasa nas poucas cenas que aparece. E também gosto muito do pai da Titi. Não desenvolveu tanto a história deles, mas ele é um amigão do pai da Nhau Nhau, irmão jurado de guerra. A Titi é uma fofa, eu gosto do relacionamento dela com o irmão da protagonista. Queria ver até mais da relação dos dois. Acho linda a cena na prisão que ela vai lá. A gente agora tá casada. A menina decidida. Adoro a cena das duas bêbadas. A prima, inclusive, né? Realmente é uma prima que é aquela prima bem boazinha. Pode até fazer um paralelo ali. A Nhau Nhau seria mais a consorte. E a prima dela é mais como a Imperatriz. Já se dá muito melhor com a mãe da Nhau Nhau, que é uma pessoa mais agressiva. Quando as pessoas têm uma personalidade muito parecida, como a Nhau Nhau e a mãe, que elas são parecidas, quando as pessoas têm personalidades muito fortes, acaba se chocando. O drama é muito inteligente nisso também. É mais fácil a pessoa com personalidades diferentes se darem bem. A Nhau Nhau com a prima, a Nhau Nhau com a Imperatriz, a mãe da Nhau Nhau com a prima dela, porque são personalidades que não se chocam, então acabam se completando de forma melhor. Não que duas pessoas com personalidade forte também não possam se dar bem, como a Nhau Nhau e a Titi. Acho que o drama é todo muito rico nessa questão das relações, principalmente da relação familiar. Tem dois personagens que apareceram tão pouco, mas quando eles estavam na história eu achei tão bom, que foi o tio e a tia. Eles aparecem no início do drama, depois não aparecem mais, uma pena, porque eu tinha adorado os dois personagens, um casal muito querido. Antes de aparecer a Imperatriz, a tia é a pessoa que a Nhau Nhau se dá melhor. Ela é muito como a Imperatriz, uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais carinhosa. Ela manda umas verdades na cara da mãe da protagonista que realmente são ótimas. Pena que depois eles sumiram da história. Fala aqui dos pretendentes aí da protagonista. O primeiro, ai gente, ele é tão bonitinho, né? É bem aquele primeiro amor inocente. Realmente o Luiel é muito fofinho. A relação deles foi muito bonitinha. Me deu uma dó quando eles tiveram que terminar. Eu fiquei com dó, embora eu tivesse, lógico, torcendo para o nosso protagonista. Não acho que a protagonista realmente gostava dele como um homem, mas acho que ele foi o primeiro amigo que ela conseguiu ter e confiar e gostar. A gente fica com dó dele, que ele depois se casa com a menina. Que bom que o casamento dos dois deu certo, eles vão ser papai e mamãe. Não sei como vão ser papai e mamãe, que a garota caiu tanto grávida que eu não sei como ela não perdeu aquela criança. No final do drama eu tava desesperado tanto que aquela garota caía. Tava passando nervoso, vocês não têm noção. Um personagem bem legal. O outro também, que eu chamo de Urubu. Não é urubu só porque fica urubuzando a protagonista não, mas que também ele fica andando com essas penas aí, parece um urubu. Ele realmente é bonitão, né? O bonitão da cidade, mas que não quer casar porque tem aí um background da família que o casamento não foi bom dos pais, não deu certo. Aí você vê que influencia na vida dele pra ele ver o casamento com maus olhos. Mas ele realmente é uma pessoa muito inteligente, boa. Adoro quando ele e o Limbo e Mei ali que se dão as mãos pra castigar as pessoas que sacaneiam a protagonista. Eu gosto do personagem, apesar de ele ser super metido. De novo, o drama retratado, uma pessoa que tem um grande defeito, ele é extremamente metido, arrogante e tudo. Mas ele não é uma pessoa ruim por causa disso. Tadinho, no final, vocês podem parar com esse amor todo aí. O sozinho da vez, o solteirão. Ele meio que tava sobrando ali no final, né? Um personagem também muito querido, muito legal. Outros dois personagens queridos são o braço direito e o braço esquerdo do nosso general. Gente, adoro esses dois. Meu gordinho. Fofo, maravilhoso e que luta mesmo. Nossa, gordinho luta, hein, rapaz? O bicho é bom. Realmente faz jus ali a ser um militar. Ele não tem noção da piada que ele faz o general fazer. Meu Deus do céu, coitado do general.
Ele é um figuraça, tá sempre ali se metendo na hora errada, no momento errado. E eu adoro também o outro que já é mais sério, já é o mais contido. Aí você vê, de novo, né, duas personalidades totalmente diferentes e eles são uma duplinha, super amigos, super leais um ao outro. Tomaram que eles sigam com o General e com a Nhau Nhau pelo resto da vida, porque praticamente são da família, né? Vou falar das pessoas aí que são os antagonistas, como o pai do Limbuí, realmente só foca nos seus interesses, assim como o irmão da consorte, a outra pessoa extremamente gananciosa, que só foca nos interesses, nos ganhos, no que ele pode ganhar. Ele fica o tempo todo tentando colocar alguma coisa errada na cabeça da irmã, mas ela não cai na pilha dele, eu acho isso muito legal. Temos as princesas, que são as malditas, tem essas meninas que são todas horrorosas. Temos a véia, essa aqui insuportável. E todos fazem realmente um bom trabalho. A única que eu acho que eu não gostei muito foi essa aqui. No final ela meio que ter ficado a louca do rolê, né? E ter tentado até matar a protagonista. Achei isso um pouco desnecessário, não precisava, já que logo a seguinte essa aqui ia tentar já matar todo mundo. É verdade. Eu acho que eles quiseram botar isso pra ver, ó, às vezes a pessoa certinha não é aquela muito que você pode confiar, mas eu acho que a gente já tinha sentido isso com a princesa consorte. A Nhau Nhau meio que já tinha sido enganada ali por ela parecer uma pessoa boa e legal, e no fundo ela era uma filha da p, né? E por último vamos falar dos nossos dois protagonistas, o casalzão da série. Eu achei engraçado que esse drama não teve um casal secundário, o drama se focou mesmo no casal principal. Também, com uma química dessa, nem precisa de mais nada. Vou falar primeiro da Xiao Xiao, a Nhau Nhau, a nossa protagonista maravilhosa Zhaoluzi, que é uma personagem bem complexa. É uma menina que a princípio foi abandonada pelos seus pais, porque eles foram pra guerra. Era maltratada pela sua tia e a avó não ligava muito pra ela. Então ela cresceu sozinha, tentando sobreviver da melhor forma possível e acabou crescendo não confiando em ninguém. É uma pessoa muito carente no fundo, ela quer ser amada, tanto que quando ela encontra a Imperatriz e vira uma grande mãe pra ela, ela se apega a isso. E ela é aquela pessoa com uma luz própria, que todo mundo gosta dela. Que ela é aquela pessoa realmente pra cima, ativa, esperta, inteligente, que te surpreende, que anima o ambiente. Eu acho que essa é a grande falta depois que a mãe da Nhau Nhau sente falta dela em casa, né? Como se a casa estivesse morta. E sem dúvidas ela é uma das grandes alegrias do drama. Muitas cenas delas são épicas, como ela derrubando a ponte, foi maravilhoso. Mas no fundo, devido ao abandono que ela sofreu, ela é uma pessoa bem traumatizada nas relações humanas. E essa questão dela se apegar muito à sua personalidade, ao que ela é, na verdade, pra mim representa mais um medo que ela tem. De realmente se entregar ao amor e se entregar aos outros. Eu sou desse jeito, tem que me aceitar desse jeito, eu não vou mudar por ninguém, eu sou assim. Isso, na verdade, é uma válvula de escape pra ela, é uma maneira dela se proteger. Ela, na verdade, não deixa ali, naquele momento, ninguém entrar verdadeiramente no coração dela pra ela não se machucar. Tanto que depois de tudo que ela sofre e ela se isola lá com a Imperatriz, ela vira outra pessoa totalmente diferente. Porque as pessoas não têm como construir uma barreira. As coisas vão te mudando. Acontecimentos vão mudando a sua vida. A mãe dela, a avó dela vão mudando. As pessoas não nascem prontas, perfeitas. As pessoas vão aprendendo. Aprendendo, inclusive, a ser pais, mães, filhos, esposas. As pessoas podem confundir com uma questão de empoderamento. A mulher tem que ser o que ela quer, do jeito que ela quer. Não, eu acho que o drama tá trabalhando justamente isso para um outro lado muito mais sério e muito mais profundo, que é a questão de que a pessoa pode usar isso como uma máscara, por medo realmente de enfrentar as emoções e de se entregar a outras pessoas nessa vida, a confiar nas pessoas. E isso vai sendo quebrado nela pouco a pouco, quando ela vai querendo que as pessoas confiem nela, quando ela vai querendo ser realmente uma esposa pro general. Lógico que tem um empurrãozão, né, ali do imperador fazendo isso aqui, né? Yeah, boy. Mas ela é tão fechada que quando ela sofre aquele bullying foi bem pesado. Ela fecha aquilo dentro do coração, ela não conta pra ninguém. Porque ela tá acostumada a ela sempre cuidar das coisas dela sozinha. Mas se você vê no desespero, no choro dela, já ultrapassa o limite dela poder lidar sozinha com aquela situação. Não que ela não tenha resolvido, a vingança ela resolveu. Mas emocionalmente ela ficou abalada. Assim como ela é emocionalmente abalada pelo abandono dos pais. E depois ela fica também quando o Limbuí
resolve, vamos dizer assim, abandonar ela. Abandonar no sentido de que ele resolve morrer para concluir a vingança dele. E eu acho que a grande questão que é trabalhada na personagem dela é a questão do perdão. Aquela mágoa, aquela coisa que ela guarda dentro de si, mas ao mesmo tempo ela quer perdoar eles porque ela quer ter o pai e a mãe perto dela. Ela tem dificuldade de perdoar a avó. E depois toda a dificuldade, que realmente foi bem difícil pro Limbuí conseguir o perdão dela. Porque ela é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Mas essa dificuldade só machuca e faz mal a ela mesma. O perdão não é só algo muito nobre, muito bonito. Quando você não perdoa, você tá guardando mágoas e coisas ruins pra si mesmo. Os bons devem saber perdoar. Quando ela não perdoa o Limbuí ali, ela tá machucando não só ele, mas ela também. Tanto que tem gente que acha legal quando ela cancela o casamento. Eu acho isso legal dentro da história, eu acho que faz parte, é importante. Mas eu acho que isso machuca tanto ela quanto ele. E ela só vai ser feliz mesmo quando ela consegue perdoar. Até porque ela sabe que ele e ela são pessoas extremamente iguais. Ela mesma admite que ela faria tudo que ele fez igual ele fez. 你是知道的，我这个人最睚眦必报了，让我有多疼，我让他千百倍的还回来。 Ela é leal, ela é amiga, ela é vingativa também quando precisa ser. Além de ser uma menina extremamente forte, querida, maravilhosa. Mas ela não se basta sozinha. Essa individualidade que pregam muito hoje em dia, pra mim é uma questão muito furada, porque as pessoas precisam das relações para ter valor pra si e para as outras pessoas. E de que você pode aprender, melhorar e mudar. Isso não é mudar quem você é. Isso é adicionar mais coisas à sua personalidade. Melhorar aquilo que você já é. E ela, na verdade, vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte e cada vez melhor. Mesmo que ela mude coisas que ela achava que não deveria mudar nela. Isso era só, como eu disse, uma barreira que ela criou no coração para tentar não ser atingida de novo. Mas na realidade, a única coisa que ela queria realmente ser era amada, cuidada e querida por quem é querido para ela. Quanto ao nosso Limbuí, pra mim ele é o melhor personagem do drama. Tem pessoas que no início ficaram criticando que ele estava muito duro, e eu acho que isso é perfeito dentro do que o personagem vai se mostrando. Ele é uma pessoa que está sendo obrigada a viver com uma outra identidade. Então ele é uma pessoa que está sempre segurando o ódio dentro de si. Então eu acho perfeito que ele seja todo contido, todo duro, que por fora está tentando transparecer uma coisa que não é. Uma pessoa fria, calma, indiferente. Na verdade, por dentro ele tá queimando ao mesmo tempo de ódio, de raiva, de tudo que ele passou. E também queimando de vontade de ter uma vida normal, de amar, de ser amado. E assim como a Nhau Nhau, o Zichan não é uma pessoa perfeita. Ele vai aprendendo, ele tropeça, ele cai. Mas ele é uma pessoa extremamente forte, resiliente. Ele não desiste, eu acho isso muito legal. Ele não desiste da vingança dele, mesmo que seja pela amada dele. Ele tem um objetivo e ele vai atrás desse objetivo até o fim. E isso me faz admirar o personagem e a personalidade dele totalmente. Ele tem um compromisso muito sério com o povo, com as pessoas, com a segurança de todos. Sabe dar valor às pessoas que o valorizaram como imperador. Ele tem um grande carinho pelo imperador, pela imperatriz, pela consorte. Ele gosta dos príncipes como irmãos, mas ao mesmo tempo ele sabe analisar qual aquele que serve para ser um príncipe herdeiro. Ele tem essa frieza de colocar o bem geral acima de tudo, acima dos seus sentimentos pessoais de preferir um ou preferir o outro. Achei muito interessante a questão com o príncipe que ele apoia para ser o príncipe herdeiro, e no final das contas é ele que está apoiando ele a assumir a função do príncipe herdeiro, porque realmente ele tem muito mais capacidade do que o irmão. Ih, posso ficar aqui elogiando ele um tempão. Que ele é um guerreiro maravilhoso. Ele é aquele homenzão que chega e salva a situação. Cada cena que ele chega e salva ela, a gente fica derretida. E ele é todo romântico e carinhoso. É nóis. E ao mesmo tempo é aquele homem que não tem dó de ser mal. Gente, quando ele é mal mesmo. Eu adoro o malzinho. Já falei isso aqui e continuo adorando. Quando ele tá lá se vingando, esfaqueando os outros, apertando, torturando, eu vibro, eu gosto mesmo, acho maravilhoso. E fiquei do lado dele quando ele quis se vingar, achei que ele foi corretíssimo. É um erro, por um certo ponto de vista sim, mas ele tomou uma decisão de abandonar ela, entre aspas, na verdade abandonar a vida em nome da vingança. Ele tentou de todas as formas se vingar da maneira correta, realmente provando quem eram os traidores. Quando ele não conseguiu e ele toma o último golpe, que é a morte da mãe, ele não resiste mais e ele vai atrás daquilo que ele sempre quis. Como ele diz, ele tá há 20 anos vivendo no ódio.
Ele sofreu depois, lógico, para conseguir o perdão da amada, mas aí já era um problema mais relacionado a ela saber perdoar. Ela nunca revelava nada para ele e ele se fazia de desentendido quando ela trocou lá os selos do exército, por exemplo. Ela não contou nada pra ele. Ou quando ela dizia, eu não vou mudar, eu vou ser assim, eu falo o que eu quero. E ele falando, tudo bem, eu aceito. Tudo o que ela escondeu dele, ele sempre tentou entender o lado dela. Por isso que eu acho que ali no final, ela demorou demais pra perdoar ele. Quando ele várias vezes perdoou ela de primeira, na verdade nem questionou muito ela. Ele sempre valorizou muito ela, mas como eu disse, ele tá corretíssimo em colocar a vingança dele e o povo acima de tudo. E aí no final até o acordo que eles fazem é colocar as pessoas e a segurança do país e do mundo acima de tudo. E realmente é um personagem maravilhoso em todos os sentidos. Um homem daqueles que a gente gosta de ver mesmo, macho, poderoso. Mas que não é perfeito, também erra. As pessoas às vezes se desesperam e tudo bem perdoar essas pessoas. O Lei. Tão novo, tão talentoso, tão maravilhoso. A história pra mim, embora seja basicamente uma história de romance, pra mim é uma história mais de vingança. É uma história também que trabalha muito a questão do perdão, como eu já falei aqui, e das relações familiares, dos defeitos das pessoas. E ao mesmo tempo é uma história incrível, surpreendente, do início ao fim te prende o tempo todo, que tem de tudo um pouco, intriga palaciana, guerra, romance, vingança, a verdade por trás do personagem principal, que é o grande segredo da história, que ele na verdade é filho do general. É uma história realmente completa, que enche a tela, que enche os olhos e te surpreende em vários momentos, saindo de muitos clichês que eles podiam ter caído. E como vocês já viram, só tem elogios a fazer à história, e realmente foi feito e pensado da melhor maneira possível e executado com perfeição. Cena favorita é difícil, gente. Esse drama tem tantas cenas maravilhosas, mas tanta. Eu vou fazer um monte de menção honrosas aqui, porque eu preciso fazer, senão eu não vou me sentir bem. Menção honrosa, toda a cena da lanterna, do Festival das Lanternas. A cena que o imperador cria todo aquele teatro pra comover a Xiao Xiao. O imperador chegando lá no noivado e arrasando ele, a imperatriz e a consorte. Essa cena aqui, quando ele toma uma flechada, foi uma cena espetacular. Não só porque ele tá sem camisa, né, gente? Pô, tem a ponte caindo. Que cena foi essa? Toda maravilhosa. Sem falar, é claro, na cena de beijo aqui, de beijo ali, daquela dança meio treinamento, com os dois na cama lá, que ele tá em cima dela. Ele dá aquela engolida seca, aquela cena é muito sexy, muito maravilhosa. Quando ele cata ela no colo e vira. Parecia até uma dança de tango, só faltou revirar ela assim no ar e botar ela assim e beijar no final. Ele lutando, tem várias cenas maravilhosas. Ah, quando ele vai pra guerra lá e tá com as asas de frango. Gente, as asas de frango. A pergunta que não quer calar. 这是鸡还是鸳鸯？ É de pato mandarim. Então o drama tem várias cenas memoráveis, mas qual vocês acham que eu vou escolher a minha cena favorita? A minha cena favorita da história é a cena de vingança. Puxa as espadas e parte pra vingança, aquele sangue todo pra um lado, pro outro, a cara dele, a entrega do ator. A Nhau Nhau chega e vê tudo aquilo e ele olha pra ela em desespero. Toda aquela cena é um primor de execução e de atuação, então pra mim é a melhor cena do drama. E o final? Finalmente um final que pra mim foi perfeito. Não. Só faltou o casamento, né, gente? Vamos combinar que faltou o casamento. Olha que legal, meus pais assistiram o drama todo comigo. E no final, é aquela coisa de brasileiro, acostumada com novela, né? A gente não vai ver o casamento? Eu sei, gente. A gente queria ver o casamento, meus pais queriam ver o casamento. O imperador queria um casamento. Eu me compadeço da revolta dele, eu também me sentia assim. Eu também queria estar presente no casamento e assistir o casamento. Mas em termos de finalizar a história, foi realmente perfeito. Finalmente os dois estão juntos de novo, em paz, e se perdoaram. E a coisa mais linda é aquela cena no final ali em volta da fogueira, em que você vê duas pessoas. Eu não vou saber. Ai, sou muito boba. Tô chorando fazendo a crítica do drama. E no final, então, eu acho que é isso que eles mais queriam.
os dois, tanto a Prota quanto o Proto, quer realmente terminar tendo não só o amor um do outro, mas tendo e formando uma verdadeira família. E é uma cena linda pro final, digna de foto, digna de pôster. Então realmente é um final perfeito, maravilhoso, lindo. Então é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o drama chinês Amor com uma Galáxia, um drama que eu amei do fundo do coração. E você, o que achou do drama? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau!